Fala pessoal, tudo bem com vocês? Primorosamente no ar. Deixa aí seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilha. Compartilha porque compartilhar faz bem. É através do compartilhamento que você divide a sua experiência com outros e pode abençoá-los com aquilo que abençoou você. Bom, o tema de hoje é Éter e o reino dos céus. O que uma coisa tem que ver com a outra? Éter e o reino dos céus. Muito bem, vocês já ouviram falar sobre o éter ou a substância etérea? Parece uma coisa maluca. Mas os cientistas eles já vêm falando sobre isso há diversos anos, pelo menos há uns 100 anos. Tá? Mas o cara que mais lidou com isso no passado aí é um grande inventor chamado de Nikola Tesla. Bom, na história do Tesla, né, que inventou mais de 700 invenções, aí tem mais de 700 invenções patenteadas, trabalhou para a General Electric, né, trabalhou para uma série de empresas, né, a White Westinghouse, um cara fantástico na área de elétrica, que lidava com experimentos derivados da eletricidade e descobriu muito cedo, logo na infância, umas peculiaridades que outras pessoas até hoje não compreendem bem. O Tesla, durante a sua estadia em Buffalo, na região de Nova York ali, aconteceu uma situação com ele bem peculiar, uma das suas invenções. E a história é muito legal e eu não sei se você conhece essa história. Tá? Então, durante o verão de 1931, né, houve uma cena. A cena era a seguinte: numa tarde, né, desse verão, era uma tarde fria, era um dia bem frio, que não é costumeiro no verão, né? Mas era um dia muito frio. De repente, durante um período do dia, um carro começou a transitar por uma área movimentada. E não era qualquer carro, era uma limusine da Pierce Arrow, que era uma marca muito famosa, muito granfina, um carro muito bonito, um carro sedã. Então esse carro ele começou a transitar por aquela região, mas uma coisa chamava a atenção. Naquela época, quando você tinha um carro movido a algum combustível, ainda hoje é assim, né? Se você está num dia frio, o que acontece? Você vê os gases evaporando, né, pelo escapamento do carro. Então você vê aquele vapor, aquela fumacinha saindo do carro, né? E esse era um carro, dentre os milhares que estava percorrendo as ruas, um carro muito luxuoso, que chamava muito a atenção. E de repente aquele carro ele para no semáforo, sobe na calçada de um cruzamento e fica parado ali. E de repente as pessoas começam a se posicionar ao redor daquele carro, né? Essa limusine da Pierce Arrow. Esse carro era um carro muito caro, era um último modelo da Pierce Arrow. Era um modelo que tinha uns faróis muito bonitos, já integrados no paralama do carro, que não era uma coisa muito comum, né? Era quase como se fosse um carro conceito nos dias de hoje. Um carro muito diferente, com um design muito diferente, que realmente chamava atenção e valorizava demais a marca. Mas era bem típico daquela marca. Então as pessoas olhavam e falavam assim, cara, esse carro é uma nave, né? Então eles olharam para aquele carro, mas eles viram alguma coisa diferente. Os transeuntes, as pessoas que estavam passando por ali, eles olhavam e não viam a fumaça saindo de escapamento. Não tinha aquela fumacinha tradicional, né? Então, as pessoas começaram a se perguntar, pararam, perguntaram para o motorista, escuta, o que está acontecendo aí? Por que não sai fumaça do carro? E então ele diz assim, é porque esse carro não tem motor. Olha isso, é porque esse carro não tem motor. Bom, o que será que ele estava querendo dizer com isso? Será que o carro realmente não tinha motor? Bom, essa afirmação era uma afirmação naturalmente muito extravagante, né? Era mais para chamar atenção, era uma coisa mais maliciosa, ele estava zoando com o pessoal, falou, o carro não tem motor, por isso não sai fumaça. Na verdade, o que estava acontecendo é que o carro ele tinha um motor que não era de combustão interna, né? Em vez disso ele tinha um motor elétrico. Então esse é um dos primeiros carros com motor elétrico que realmente demonstrou eficiência. Outros carros já tinham aparecido, mas esse carro desenvolvido pelo Tesla, tá? Esse Pierce Arrow do Tesla,
era um carro um pouco diferente dos outros que tinham motores elétricos. Então, olha só que interessante, né? Esse motor elétrico, diferente dos que a gente conhece hoje e daqueles que também apareceram na época, ele não era um motor que era alimentado por baterias ou por qualquer tipo de combustível que nós conhecemos comumente. Então, por que esse carro? Como é que esse carro andava? O que era o combustível desse carro? Então, quem que era o motorista? O motorista era o Peter Savon. O Peter Savon era um sobrinho do Tesla, né? Então, ele não era o cara que tinha construído, né, que conhecia as características do carro. Quem conhecia era o Tesla. O que o Tesla tinha feito? Ele fez um carro elétrico movido a energia etérea. Cara, como é que ele fez isso? Não sei. Tá curioso? Vai ler a história, vai ler a história. Ou seja, ele fez um carro que se movia com energia etérea. Ou seja, o combustível dele era o éter. Não tinham baterias como os que a gente tem hoje. Agora, olha só o lance do Tesla. Sabe por quanto tempo esse carro andou sem precisar ser abastecido? Por mais de um ano. Por mais de um ano. Então temos aí uma prova da existência da energia etérea, ou seja, não é nada viajante, tá? Nada mítico. Os cientistas conhecem esse conceito ainda hoje, né? Bom, o que seria então o éter? Qual é a relação que o éter tem com o reino dos céus, com o reino de Deus? O éter é a substância informe, invisível, intangível. É a matriz divina, é aquilo do que são feitas todas as coisas. É disso que nós estamos falando hoje. Provavelmente, uma das maiores descobertas da ciência moderna é que todo material, toda a fonte de energia, elas são mantidas pelo éter, que é essa substância invisível, intangível. E Jesus se refere ao éter, ele não fala isso, né? Ele se refere a essa substância como o reino dos céus. Os cientistas não estão apenas provando o que ele ensinou aos seus discípulos. Eles estão comprovando cientificamente a existência desse material e como ele funciona, desse produto. Não sei nem como é que eu chamo isso. Então olha só que legal. Jesus diz assim, ele tem uma fala, e ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. O que será que ele está falando? Ele não estava descrevendo especificamente um paraíso imaginário nos céus ou em algum lugar. Ele estava revelando para o homem uma fonte infinita de suprimento, que está em todo lugar, onde a mente humana, conectada à consciência divina, acessa essas infinitas possibilidades, podendo habitar em inúmeras moradas diferentes, ou seja, essa energia etéreo, o éter, então essa energia, ela pode se converter em qualquer coisa, permitir qualquer coisa. Isso é o reino dos céus. E veja que ele fala sobre o reino dos céus, que o reino dos céus é como isso, é como aquilo. A partir desse reino, de acordo com Jesus, Deus alimenta e veste seus filhos. Então veja que ele não está falando de um lugar, ele está falando de alguma coisa que pode ser transformada em qualquer coisa. Ou seja, o éter é aquilo que dá origem a toda a matéria. E isto é o reino dos céus. Ele pode se transformar em qualquer coisa que você quiser. Qualquer coisa que você mandar. Qualquer coisa que você pedir. É assim que Deus materializa aquilo que é pedido. Materializa as bênçãos concedidas. Conversa complexa essa, né? Até eu tenho dificuldade de acreditar no que eu estou falando, mas tudo bem. Beleza, eu tô lendo, ok? Então vamos lá. Tudo isso é muito interessante, né? Aí você vai me dizer, né, com que autoridade das escrituras, né, a gente tem para fazer
falar tais coisas, né? Da onde a gente está tirando isso, né? Faz o seguinte, vai lá no Salmo 104. Vai lá no Salmo 104. Olha só o que está escrito lá. Quem é aquele que se cobre com a luz como se ela fosse um vestido? E aquele que estende os céus como se fosse uma cortina? Olha, o que a gente tem que entender das falas que estão na Bíblia é que muitas vezes a linguagem que está lá é uma linguagem peculiar daquela época. Ela não foi escrita para mim hoje, para nós, no nosso contexto, na nossa realidade, com o conhecimento que a gente tem, com a tecnologia que a gente tem. Ela foi escrita para uma linguagem muito diferente da nossa, muito mais simples, onde certos elementos não existiam e certas descrições precisavam acontecer com os elementos que eram plausíveis naquele momento. Então olha só que legal. A palavra cortina no hebraico significa uma fina pele ou um filme. Um filme. Interessante. Cortina significa isso. Um filme. Ou seja, uma coisa tão fina. Não tem nada a ver com a cortina que você pendura aí na sua casa para fechar a janela. Não é isso. Então, a palavra cortina no hebraico é uma fina pele, um filme, bem fininho. Os cientistas hoje, eles explicam o éter, que ele é tão atenuado que uma simples xícara cheia de éter poderia abranger toda a Terra, ou seja, a dispersão dele é tamanha que ele poderia abranger toda a Terra. Você consegue imaginar isso? Agora vamos lá, vou te dar uma pálida ideia do que seria isso. Então olha só que peculiar. Quando a gente fala, por exemplo, da dispersão de óleos, né? Os óleos, você sabe que o óleo não se mistura com a água, certo? E como a água é um pouco mais pesada do que o óleo, ela vai para o fundo e o óleo vai para cima. Então o óleo cria um sobrenadante na água. Esse sobrenadante, o que acontece? Ele se dispersa por uma área útil na superfície da água. Tá? Então o óleo ele vai se espalhando. É por isso que essas manchas de óleo, né, de petróleo que ficam aí no mar são tão problemáticas, porque aquilo se espalha infinitamente. Então se aquilo não for contido, aquilo começa a contaminar, porque ele vai criando uma película tão fininha e se espalhando tanto que aquilo vira um problema. Agora, olha só que legal. Quando a gente pensa, por exemplo, em hormônios, hormônios eles são derivados de gordura, ou seja, são óleos também. Tá? Mas os hormônios são óleos tão finos que a dispersão deles é muito maior do que de outros óleos. E a gente sabe que a dispersão dos hormônios é tão absurda que você não consegue nem filtrá-los da água. Não inventaram ainda uma ferramenta capaz de filtrar os hormônios quando eles entram em contato com a água. De tamanha é a dispersão desse produto. O éter tem um comportamento similar. O éter ele se dispersa de uma tal forma, com tamanha fineza, que os cientistas então informam que apenas uma xícara poderia abranger toda a Terra, esse filme. Agora, nas propriedades desse fluido, né, que preenche o espaço, permeia tudo, né, que é uma coisa nova, estranha para você, então nós vamos usar uma outra ilustração de maneira que a gente consiga clarear ainda um pouquinho mais. Então olha só que interessante. Quais são as duas necessidades básicas do homem? Cara, comida e abrigo. Então quer dizer, comida é tudo que você tem na mesa e abrigo é tudo que você coloca em termos de proteção. Isso é abrigo, né? A palavra abrigo ela tem um amplo sentido, ela não é exatamente uma cobertura. Então a palavra abrigo, né? Pode ser uma casa, pode ser um hotel, pode ser um apartamento, pode ser o lugar onde você mora. Mas abrigo é também a roupa que você veste, o carro que você usa, todos os dispositivos e aparelhos que adicionam conforto, conveniência e proteção à sua vida. Okay? Então, abrigo tem uma abrangência muito grande. Então, agora vamos olhar para essas coisas de uma forma um pouquinho diferente, em volta dessa constituição básica, né,
do que é alimento e abrigo. Então, vamos lá. O que é comida? Comida são, sei lá, frutas, verduras, leite, pão, né? Mas do que são feitas essas coisas? Cara, elas são feitas de ar, de água, de terra. Nada mais, nada menos. Então, quer dizer, cada coisinha diferente que você consome como alimento é ar, terra e água. Lógico, em composições completamente diferentes desses elementos. Por quê? Porque esses elementos são compostos por uma série de outros elementos químicos neles. Mas ar, água e terra é o que compõe tudo que você come. Agora vamos lá. O seu abrigo, sua casa, ela é feita principalmente do quê? Tijolo, madeira, gesso, ferro. Do que são feitas essas coisas? Não é do mesmo? Ar, terra e água. Ou seja, nada mais, nada menos. Não tem nenhum outro elemento aí. Agora, do que é feita a sua roupa? Também não é das mesmas coisas? Ok. Então agora a pergunta é, do que é feita a água, a terra e o ar? Eles são uma propriedade universal através da qual esse Deus se expressa no mundo físico. Então ele manipula esses três elementos para expressar-se nesse nosso universo físico. Cada coisa que foi feita dessa matéria. Então está escrito lá, por exemplo, que o homem foi feito como se fosse um boneco de barro e depois a vida lhe foi dada. O que é barro? Água e terra. E então soprou o fôlego de vida em suas narinas e ele se tornou alma vivente. Então, do que nós somos feitos? Ar, água e terra. Interessante, né? É uma perspectiva. Então vamos lá, vai acompanhando meu raciocínio aí. Agora vamos voltar e olhar para o éter. Vamos entrar em consideração com ele. Os cientistas nos falam que ele não tem gravidade, que ele não tem densidade, que ele não tem magnetismo específico, que ele não deriva de nada, mas permeia tudo. Isso pode dizer para a gente que ele é a fonte de toda a vida, de todo o poder. Ele é a fonte da vibração, do calor, da luz, da energia, da atração e da repulsão. Então isso é o éter. É uma fonte energética que supre qualquer tipo de necessidade. Resumidamente, o éter é a substância e a forma que está presente em todas as coisas externas, incluindo a comida, a roupa e o abrigo. O apóstolo Paulo ele disse muitos séculos atrás que aquilo que é visto não é feito por coisas que são vistas. Todas as coisas foram feitas de uma única substância universal, que é Deus. Então, Deus se manifesta através da matéria. Mas qual é a matéria primordial? Alguns dizem que é o éter. Ele é quem permeia tudo. Pode estar certo, pode estar errado. Tem muitas linhas de raciocínio e muitos indivíduos dizem N coisas a esse respeito. Alguns entendem que o éter é essa substância. O texto bíblico ele diz que todas as coisas que o Pai tem são minhas. Você pode dizer isso agora com convicção. A substância da mente universal está instantaneamente disponível e responde àqueles que aprendem como se apoderar dela. Como é que você faz isso? Através da consciência. O seu contato consciente com a consciência divina faz com que você tenha acesso a isso. Esta substância, esse Deus, essa substância ela procede desse Deus. Ela está sempre conosco. Esta matéria sempre responde à nossa fé em Deus. Ela não é afetada pelos nossos estados mentais negativos e depressivos. Ela está apenas em ação, sempre esperando o reconhecimento e a aceitação. Olha que peculiar. Então é assim que Deus age. Ele dá voz, dá ação, dá movimento. Então quando ele verbaliza, tudo que foi feito se fez. Ele diz, haja luz e houve luz. Esse é um exemplo interessante. Haja luz e houve luz. Ele dá uma ordem
e a luz vem a existir. E Deus vê que a luz é boa. Então, o mesmo se refere a nós. Quando nós desejamos algo, nós podemos criar. Há uma substância que permite essa criação. E alguns dizem que é o éter. E aí tá algumas experiências para você pensar a respeito. Eu estou longe de ser definitivo, generalista ou enfático, dizendo que isto é certo ou que isto é errado. Foi apenas um pensamento que eu gostei de dividir com vocês, ok? Foi um prazer mais uma vez. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém, tá bem? Grande abraço para vocês.